nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. 52º estudo do compêndio do Catecismo. Hoje, creio na ressurreição da carne. Quase terminando essa importante, depois de um ano estudando, quase terminando, mais umas 3, 4 quintas-feiras, concluímos o credo cristão no compêndio do Catecismo. Mas hoje, 5 perguntas importantes sobre creio na ressurreição da carne, né? Anota aí. Primeira pergunta de hoje, a de número 202 do compêndio. O que se indica com o termo carne e qual é a sua importância? Resposta. O termo carne designa o homem na sua condição de fraqueza e de mortalidade. A carne é o eixo da salvação. Tertuliano. Com efeito, nós cremos em Deus Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Então, olha só, a carne é um termo utilizado para falar da nossa fraqueza, da nossa humanidade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a fraqueza do ser humano. É também o nosso corpo. O próprio catecismo vai dizer que Deus criou a carne. Ora, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o corpo humano. Então, a carne, ela não é algo mau. Ela é algo bom. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Tem que cuidar da alma, mas também cuidar do corpo, porque o homem é feito de corpo e de alma, né? No nosso credo, nós enfatizamos, nós exclamamos que nós cremos na ressurreição da carne. Nosso Senhor Jesus Cristo, que era a palavra, que sempre foi a palavra de Deus, se encarnou no seio da Virgem. Aliás, o Natal não é a festa do aniversário de Jesus, mas a festa da encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, a consumação da criação e da redenção da carne. No último dia, no juízo final, os nossos corpos ressurgirão. Porque a nossa vida é passageira. Todo mundo aqui vai um dia morrer, o corpo vai ser enterrado, a alma se encontra com Deus. Esse corpo que vai virar pó, lá no final, no juízo final, a palavra vai dizer, o catecismo vai explicar, vai ser transformado, né, num novo corpo. E aí, no juízo final, Mateus 25, né, para o bem, né, para o céu, para o definitivo com Deus, ou para a ausência de Deus, que nós não queremos, por isso que nós temos que lutar. Então a carne designa a nossa fraqueza, mostra o quanto nós precisamos preparar o espírito todo dia, mas sem deixar também de lado a carne, porque ela não é algo ruim, ela é criação de Deus, e o próprio Deus se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Próxima pergunta, de número 203 do compêndio, O que significa ressurreição da carne? Resposta. Significa que o estado definitivo do homem não será apenas a alma espiritual, separada do corpo, mas que também os nossos corpos mortais um dia readquirirão a vida. Então isso é magistério, isso é ensino, né, da igreja. Isso é o catecismo da igreja. Um dia, nossos corpos mortais readquirirão a vida. Quando, Ciro? Que hora? Nosso intelecto não é capaz de decifrar, detectar isso. No último dia, no juízo final. Ok? Pergunta 204 do compêndio.
qual é a relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa? Resposta: como Cristo ressurgiu verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim Ele próprio ressuscitará todos no último dia, com um corpo incorruptível. Olha só o que está escrito em João capítulo 5, versículo 29. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Então, existe um fato aqui, né? Um fato. Ele próprio ressuscitará todos no último dia com um corpo incorruptível. Isto é um fato. Agora, para que lado esta pessoa vai, este corpo que foi ressuscitado, né, por Nosso Senhor, para onde que ele vai? Está aqui no Evangelho de São João, né? Se ele praticou o bem para a vida, se ele praticou o mal para a condenação, que é nada mais nada menos que a ausência de Deus. Mas o fato é que todos, né, readquirirão a vida no último dia. Próxima pergunta, 205. Com a morte, o que acontece com o nosso corpo e a nossa alma? Então, o ser humano morreu. O que acontece com o corpo e com a alma, segundo o magistério da igreja, segundo o catecismo da igreja? Resposta: com a morte, separação da alma e do corpo, o corpo cai na corrupção, ao passo que a alma, que é imortal, a alma é imortal, se encaminha para o juízo de Deus e espera unir-se novamente ao corpo quando ele ressurgir, transformado na volta do Senhor. Olha só. Compreender como acontecerá a ressurreição supera as possibilidades da nossa imaginação e do nosso intelecto, né? Então, aqui em resumo, com a morte, o que acontece com o nosso corpo e com a nossa alma? Existem dois juízos, a igreja vai nos ensinar: o juízo particular e o juízo universal. Então, a pessoa, quando morre, a separação da alma e do corpo, essa alma já se encontra com Deus e ali há um juízo particular. E ali, inclusive, eu estou até adiantando, isso vai ser explicado mais adiante, né? Ali, a alma ou vai para Deus, em definitivo, ou ela vai para o processo de purificação, que é a certeza do céu, mas essa alma ainda precisa ser purificada, chamamos isso de purgatório, ou a ausência de Deus, plena, né? Nunca procurou a Deus, né? Exerceu o mal nesta vida, né? A ausência de Deus, né? Então, no último dia, no juízo final, que não é mais particular, mas é de todos os homens, né? Então, os corpos readquirirão vida. E aí, de novo, João 5:29. Aqueles que fizeram o bem vão para a vida e os que fizerem o mal para a condenação, ok? E a última pergunta de hoje, desse importante tema, creio na ressurreição da carne, anota aí, pergunta 206. O que significa morrer em Cristo? Significa morrer na graça de Deus, sem pecado mortal. O crente em Cristo, seguindo seu exemplo, pode assim transformar a própria morte num ato de obediência e de amor para com o Pai. É digna de festa a palavra: se já morremos com Ele viveremos. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Basicamente, encerra esse tema de creio na ressurreição da carne, dizendo que nós, seres humanos, limitados, errantes, né, mas que procura buscar a voz do Senhor, né, precisa sempre estar preparado. Porque que dia que nós vamos falecer? Que dia que nós vamos deixar essa vida? Ninguém sabe, né? Mas para isso eu tenho que viver vigilante. Não é viver preocupado, mas é viver com Cristo. É viver numa vida com a consciência que, se eu errar, eu preciso procurar a igreja para me reconciliar com Deus, por meio do sacramento da confissão. Por quê? Se meu último dia foi amanhã, né, como é que eu estou hoje? Se meu último dia for hoje, como é que eu estou agora? Então é viver vigilante, viver com os olhos fixos em Deus. E se a nossa limitação fala mais alto, então o sacramento da confissão, para que a reconciliação possa voltar entre nós e Deus, ok? Muito bem, ficamos por aqui então. Próximo estudo nós vamos entrar no tema Creio na Vida Eterna, ok? Que vai ser 2 quintas-feiras para falar de Creio na Vida Eterna. Obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe, Deus te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra com o seu manto sagrado.
Te espero, então, na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.